Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula de hoje orando e falando com o Senhor Jesus. Querido Deus, nós rogamos ao Senhor as tuas mais ricas bênçãos sobre a nossa mente e o nosso coração para que possamos meditar na tua palavra. Fala conosco neste momento é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente continua a nossa série sobre o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos explorar os versículos 9, de 9 a 11 do primeiro capítulo que vão falar acerca do batismo de Jesus. Então vejamos aqui. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Então vejamos aqui. Jesus passou grande parte da sua vida aqui em Nazaré, né? A região da Galileia era uma região norte. A gente vê aqui no mapa que é a região norte lá de Israel, certo? E que Jesus saiu daqui da cidade de Nazaré e aí ele foi até o Rio Jordão, onde João estava batizando. Então, ó, ele veio daqui, da cidade de Nazaré. Ali na Galileia, nós tínhamos algumas cidades que eram bem importantes. Então, a gente vê aqui Nazaré, a gente tinha Cafarnaum, entre outras, tá? Nazaré era uma cidade que a gente ouve na Bíblia falar, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade muito discriminada por causa da sua miscigenação étnica. O que quer dizer isso? Existiam muitos povos misturados com os judeus ali. Então, pelos próprios judeus, essa cidade, lá no norte de Israel, não era vista com bons olhos, ok? Então, Jesus saiu daqui, de Nazaré, e foi até o Rio Jordão, onde João estava batizando. Então vejam aqui, se a gente for fazer uma estimativa, olha só, Nazaré, aqui ó, até o Rio Jordão, nós vamos ter uma média aí de uns 45 minutos de carro, uma média de uns 50 quilômetros. Então, Jesus saiu daqui e foi até lá para ser batizado por João, perdão. E aqui, ó, só mais um pouquinho de informações sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um rio que aqui nós temos o Mar Mediterrâneo. Então, ó, aqui é o Rio Jordão. O Rio Jordão tem os seus afluentes, nós vemos alguns deles aqui. E à medida que ele vai terminando o seu curso aqui, perto da Cisjordânia, ele vai ter uma maior concentração de sal, porque ele vai ficando mais próximo do Mar Morto. Ok? Então é importante a gente saber algumas coisas acerca do Rio Jordão, porque era um rio muito importante nos tempos de Jesus, né? Jesus foi batizado ali, e entre outras coisas na Bíblia, a gente vê a menção do Rio Jordão. Então é muito importante que a gente conheça a sua localização e saiba um pouquinho sobre ele. Então nós vimos que Jesus se desloca lá de Nazaré e vem até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Então nós já vimos que o batismo feito por João Batista era um batismo de arrependimento. O que significava isso? João não tinha poder para salvar ninguém, certo? João não poderia refazer o relacionamento entre o homem e Deus. Era um batismo de arrependimento, ou seja, era uma marca daquelas pessoas que vinham até João, confessavam os seus pecados e tinham as suas vidas transformadas, elas queriam mudar de vida, certo?
Então, alguns dos fariseus também quiseram ser batizados, né? Mas João dizia: olha, eu não vou batizar vocês, vocês não se arrependeram de nada, vocês não mudaram de vida, tá? E aí, chega até João para ser batizado Jesus. E em outros evangelhos, nós vamos ver que João, né, indaga Jesus, como assim, né? Você que tem que me batizar e não o contrário. E Jesus ali naquele momento, ele é então batizado por João. E aí você vai perguntar, né? Você vai se perguntar, mas por que Jesus ele foi batizado se ele não tinha pecado nenhum, se ele não tinha do que se arrepender, né? Primeiro, porque Jesus ele precisava mostrar a autoridade de João, que João estava ali preparando o caminho e que João estava batizando as demais pessoas, então ele precisava ser exemplo. E sabe, de uma outra coisa que é muito importante, com esse ato de ser batizado, Jesus, ele foi o nosso representante. Ele estava mostrando para nós que sobre ele cairiam todos os nossos pecados. É por isso que Jesus foi batizado. Ele foi o nosso representante. Tudo bem? Então vamos seguir aqui. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, aqui no versículo 10, nós vemos que após esse ato, lá a gente vai ler que a gente vai ver em outros evangelhos que Jesus saiu do Rio Jordão e ele estava ali orando após ser batizado e que o céu ele se rasgou. O que significa isso? Né? O céu ele se rasgou como uma cortina. Então, nós sabemos que o céu físico que nós vemos não é o lugar onde Deus habita, aquele céu azul, né? Ali não é o lugar onde Deus habita. Mas para nós e para os judeus, o que ele vai representar? Ele vai representar o lugar mais alto que existe e de onde Deus vê todas as coisas e nos governa. Ele vai mostrar, vai representar para nós que Deus está acima de todas as coisas. Então, o que significa ter esse céu rasgado, né? Essa coisa quando a gente rasga alguma coisa, a gente precisa pôr alguma força, alguma violência sobre isso. Então, significa que aquele Deus que estava lá no céu, ao ser batizado, ao descer aqui sobre a terra, ele vem até o homem. E o rasgar o véu aqui vai representar justamente isso, o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. E aí nós percebemos que estão presentes aqui Deus Pai e o Espírito Santo. Né? Nós sabemos que a pomba ela vai representar o Espírito Santo. O versículo 11 vai falar para nós: Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa voz do céu que foi ouvida é a voz de Deus Pai. Aquela voz forte, né? A voz como de um trovão, como fala lá no Salmo 29. Essa voz era de Deus Pai, dizendo o quão alegre, comprazo você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu tenho grande alegria. E Deus estava com isso contente com a missão que Cristo teria aqui na Terra. A missão de Cristo, ela estava se concretizando e ele poderia, de fato,
salvar a humanidade. Então, nós vemos aqui que no batismo de Cristo estavam presentes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá certo, crianças? Então, essa é a nossa aula de hoje. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Eu espero que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam aprendendo e guardando a palavra de Deus no coração de vocês, né? Eu acho que com tudo isso a gente vê que grande amor Deus tinha por nós, né? Como é bom a gente aprender sobre a palavra de Deus e ver o grande amor que Ele tem por nós e o quão poderoso Ele é, tá bom? Então que isso fique sempre guardado no coração de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!